वन्दे जगत्प्रिय करुणावतीर्न खलु हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गिनी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये बिन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवश्च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. First of all, I offer my unlimited obeisance to the lotus feet of my most beloved spiritual master, Bhaktivedanta Vaman Goswami, Bhaktivedanta Narayan Goswami, and begging their costless mercy. Also offer my obeisance to the lotus feet of Bhaktivedanta Swami Maharaj, and also who are present, my humble obeisance to all of you. Primeiramente, uma vez oferecendo suas honras e reverências aos seus mestres espirituais, Shri Bhaktivedanta Bhava Goswami Maharaj, Shri Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Ele implora pela sua misericórdia sem causa e também oferece honras e reverências a Shri Bhaktivedanta Swami Maharaj e todos aqui presentes. In the morning time, in the last place, what is the place name? There I discussed something about the little bit try to discuss about the Sikhastakam, which is Mahaprabhu. Mahaprabhu not compose any book or anything, but he give in 8 verse that instruction of the world that is most important, and everything, Ved, Vedanta, Bhagavad Gita, every essence of scripture is including in this 8 sloka. Então, entendendo de manhã, uma vez falou sobre um pouquinho, ela começou a falar sobre o Sikshastakam. E Chaitanya Mahaprabhu não escreveu nenhum livro, nada, mas ele da própria boca dele pronunciou esses 8 versos chamados Sikshastakam. E nesses 8 versos, todos os Vedas, Vedanta, Upanishads, todas as escrituras sagradas estão presentes neste Sikshastakam. Gurudev used to sometimes speak, he put full ocean in a clay pot. This is the Sikshastakam, like that. Everything in this 8 sloka. How you will be, what you will be in your spiritual life, what you adopt the process, and how you will be qualified, and what is the power of what you are doing, the chanting name, what the power, and then gradually when you understand who am I, what my relationship of Krishna, then what your prayer, everything is in the 8 sloka. Então, Shri Gurudev costumava dizer que nesses 8 versos, assim, ele dizia que era como se todo o oceano estivesse contido num pote de barro. Né? Então, esse Sikshastakam é assim. E uma pessoa, por esse Sikshastakam, pode entender que tipo de adoração ela pode praticar, como ela deve adorar Sri Krishna, de que maneira ela pode praticar o processo de Bhakti. E ao praticar Bhakti, como ela pode... Ao praticar Bhakti, ela vai desenvolver um tipo de relacionamento com Krishna, um relacionamento específico com Krishna, e por aquele relacionamento ela vai poder orar a Krishna de uma maneira bem específica. In Sikshastakam, he told, and first we must be know who is the Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu. That we know everybody, Chaitanya Mahaprabhu is non-different with Krishna. Krishna came as a form of Chaitanya Mahaprabhu to taste the sweet
mood of the Radharani, especially separation mood, that in the meeting feeling separation and separation meeting feeling all the excessive mood, especially Dibunamad, Madanaka Mahabab, that Krishna, look this thing, he become astonishing. What this thing? He wanted to taste. He thought that I taste all their love, parental mood, friendship mood, even Radharani paramoral mood also I taste. But what they are feeling, I could not understand. What type of mood they have. Because I am object and they are shelter. So I wanted to taste that shelter mood. Especially Srimati Radhika Rani, when he saw me, he become that like a Dibbonamad mood coming. He had become divine madness. He smelling my body, that smelling coming, she ran towards where I am. All in separation, he has so much decorated herself and embracing Tamal tree, thinking Tamal is Krishna, so much talking, but when I present there, he feeling some separation. What is this astonishing that this type of mood? Krishna desired to taste, so he came. And what is my beauty? Sometimes Krishna himself saw his picture of Braj, picture in Dwarka, that he become surprised, who? That is I am. So he wanted to embrace himself. How possible? So Radhika embracing that way, he wanted to embrace and wanted to feel happiness. For all these things, he came in the world as a son of Sochi mother, take birth in the West Bengal in Navadvip Dham. Então, primeiramente, antes de falar sobre o Sikshasana, nós devemos saber quem é Chaitanya Mahaprabhu. Como Chaitanya Mahaprabhu, ele é não diferente de Krishna, é a mesma personalidade de Krishna. Mas como se Krishna, ele desenvolveu um desejo de entender a doçura do amor de Srimati Radhika. Como ele, sendo o objeto do amor de todos os Brajabasis, ele saboreou o amor dos seus associados que tinham amor de serviço, dos seus associados que tinham amor de amizade com ele, tinham amor parental, de parente, aqueles amor de amados com as gopis. Mas ele não entendeu que tipo de amor, o que eles são um repositório de amor a ele, o que eles estão sentindo. Então Krishna lhe presenciou que, especialmente em Srimati Radhika, ele viu que, especialmente Mahaprabhu, ele veio saborear os humores de separação de Srimati Radhika. Ele viu como Srimati Radhika, às vezes, estando separada de Krishna, ela saboreava um encontro dentro daquela separação. E quando ela estava se encontrando com Krishna, ela sentia a dor da separação quando ela estava assim com Krishna. Então, Shri Krishna, vendo aquilo, ele desenvolveu um desejo de entender aquilo, a doçura do amor dos seus associados. E dessa forma, Shri Krishna, ele se manifestou como Sri Chaitanya Mahaprabhu para entender a doçura do seu próprio amor, mas do lado dos seus devotos que são o repositório do seu amor. E assim ele apareceu em Navadvip Dham, na casa de Satyamadya Grandvishnu na Bengala, no lugar chamado Navadvip. He came to taste that separation mood. But what is distribution in this world? What he gives to us? That is one slow. Chaitanya Charitamrita Saru Damodar wrote, Anarpita Charin Chirat Karuna, this is Rupa Goswami. Anarpita Charin Chirat Karuna Avatinna Karo Samarpiyata Unnata Ujjara Rasam Sa Bhakti Syam. Anarpita Unnata Ujjara Rasam. What? Samarpiyata, what is distribute? That this Radharani, the Swabhakti means Radharani, that mood, and who is doing service Radharani, Siyam means beauty of Radharani, who is all the Manjari. The Manjari mood distribution before nobody, only Mahaprabhu came this world and distribute, giving everybody the Manjari mood, wanted to give
distribute money. He wanted to make them understand what is Manjari mood is, what is meaning, what is greatness of Manjari mood. Shokhi, there is one is Shokhi, that Lolita, Vishaka, they are Shokhi, but Manjari is another. Shokhi, sometimes desire of Radharani, they meet with Krishna, but Manjari never. They fully dedicated their life for Radharani's service. Then, because they are so much Tadadmika, it is some term that cannot speak in English. Tadadmika means so much dedicated. What Radhika mood, what is Radhika Rani, they understand. They are fully absorbed and feeling that Radhika mood there also. When Radha Krishna meeting each other, that happiness, Radha Rani feeling, Krishna feeling, all that reflect their body. Então, só para completar naturalmente, Chaitanya Mahaprabhu, Shri Krishna viu alguns humores de Srimati Radha como viviam Madanaki Mahabharata. Ele queria saborear aquilo também. Então, ele viu com Chaitanya Mahaprabhu. Então, ele está dizendo, mas Chaitanya Mahaprabhu ele veio saborear esses humores de Srimati Radhika. Esse foi o desejo para ele mesmo. Ele veio para vir aqui como Shri Krishna, para vir aqui como Chaitanya Mahaprabhu. Mas o que ele veio distribuir para as entidades vivas aqui deste mundo? Então ele veio, o amor de Srimati Radhika é extremamente exaltado. A beleza daquele amor é o serviço das servas de Srimati Radhika, as manjaris. A beleza do amor de Srimati Radhika, o amor de Srimati Radhika é tão exaltado. A beleza daquele amor são as suas servas, o serviço das suas servas, as manjaris. Quem são as manjaris? Elas são servas tão dedicadas ao serviço de Srimati Radhika, né? Existem sakis e manjaris. As sakis, elas são as servas eternas de Srimati Radhika, não diferentes dela, e elas servem Srimati Radhika de diferentes maneiras, mas elas se encontram diretamente com Krishna, e elas se associam com Krishna diretamente, e elas saboreiam amor a Krishna, sim. Mas as manjaris, elas não têm nenhum desejo de se encontrar com Krishna diretamente, elas simplesmente querem servir Srimati Radhika, elas não têm nenhum desejo de se encontrar com Krishna de nenhuma forma, elas estão completamente focadas no serviço de Srimati Radhika. De tal forma, o amor delas é tal, que ele se chama Tadatmi, elas se tornam Tadatmi, que Tadatmi é como, elas se tornam mais, digamos que o coração delas e o coração de Srimati Radhika se tornam um. Quando Srimati Radhika está saboreando o humor estático, quando ela se encontra com Krishna no seu coração, as manjaris são tão próximas a Srimati Radhika por meio do seu serviço, que elas saboreiam aquele mesmo sentimento que Srimati Radhika está sentindo ao se encontrar com Krishna, elas saboreiam aquilo no seu coração. Talvez elas não estão ali do lado, nada não. Em qualquer lugar onde elas estejam, por aquele humor de serviço que elas têm, elas automaticamente sentem o mesmo humor estático que Srimati Radhika sente no seu próprio coração. How we attain this type of mood? How we can attain this mood? So that is so he told this first sloka. Chedo darpano mahajano bhavo moha davagni nirvapano sneho koijo chandika pitaran vidya bodhu jivanam anandam bodhi vardhanam pati padam punnam prito asadanam sarvo atma sapanam param vijayate Sri Krishna sankirtanam. How we attain the process only Harinam. The how we are Harinam, that is saying our Chitta is like a mirror. Chitta is pure. There is no sign any darkness or any other thing. But now there is Chitta become contaminated. Chitta not contaminated, but it is like the mirror never contaminated. It has always power to reflect your face. Chitta is like that. But now so many, my unwanted desires, so many material desires make that cover. So I could not, who am I? That not reflect for me. I am thinking this physical body is I am. Então, mas como alcançar esse tipo de serviço tão extremamente elevado? Se Chaitanya Mahaprabhu no primeiro verso do Sikshastra, ele diz Chaitanya Darpana Madanam Mahadavagni Nirvapana. Ele diz que
O único processo pela qual uma pessoa pode alcançar esse tipo de humor, esse tipo de serviço tão exaltado, é simplesmente pelo cantar dos santos nomes. Não existe nenhum processo. Esse cantar dos santos nomes, né, aqui neste verso, Chaitanya Mahaprabhu diz Chitta Cheto Darpana, que o coração da entidade viva, Chitta, o coração da entidade viva, por natureza, é completamente puro, não tem nenhuma contaminação. Né? Assim como um espelho, a natureza do espelho é refletir tudo aquilo que está na sua frente, aquela natureza do espelho sempre será aquela. Mas quando aquele espelho ou o coração estão cobertos por algum tipo de sujeira ou qualquer coisa assim, sujeira, né? Então o coração da entidade viva fica contaminado daquela forma. A sua natureza não é contaminada. O espelho fica coberto, cheio de poeira. A pessoa não pode ver o próprio reflexo, né? Seu próprio rosto naquele espelho. Mas isso não é porque o espelho perdeu essa tendência de refletir, não, é porque está coberto com toda aquela poeira ou terra. How the contentment can come? That is when I forget Krishna consciousness. When I forget who am I, real. The ignorance when coming to cover my intelligence, that I am thinking material enjoyment, it is my best enjoyment, I am absorbing material, then how possible I can do service of Radharani? This is the thing. If we want to serve Radharani, so when we are absorbing the material enjoyment, how I will be happy, how I make my family happy, in this mood never possible to come enter in the spiritual life. And what about the Radharani service? So far distant. Now why this thing come? When we are pure, we are pure soul, there is no any contamination, everything, then why? Because when we are in the Tatastha demonstration line of when we are came, that time we forget Krishna. Então, o que é essa contaminação, essa poeira no espelho, do coração? Essa contaminação no coração é simplesmente o fato de que a entidade viva ela esquece qual é a sua verdadeira tendência, que é a tendência de servir a Krishna. Ela se identifica com esse corpo, ela se identifica com as suas atividades nesse mundo, com a sua família ou com qualquer apego neste mundo, e baseada naquilo, ela vive, então aquela contaminação, aquela poeira no espelho do coração, são essa identificação que não é verdadeira, que é temporária. Então, porque ela se esquece da consciência de Krishna e de Krishna. Porque nós fomos criados de uma Shakti do Senhor Krishna chamada Tatastha, né? A partir daquele momento que nós fomos criados, nós vemos esse mundo material e a nossa verdadeira tendência como os cérebros de Krishna foi automaticamente coberta assim que nós fomos criados daquela energia de Krishna que viemos aqui. Because Jiva manifested three places. One from the Baladev Prabhu, that Jiva always observed with the Chief Jagat, spiritual, Krishna. Their service in Krishna, Seva, in that alone. Another Jiva manifested from the Sankarshan. They are also servicing in the Vaikuntha Lok. Both of them don't know any about the Maya. They are all of their eternal associated of Krishna and one of the Vaikuntha Narayana association. They were not. They are also Jeev, but not like us. And another Jeev come, Mahavishnu, Sankarshan. Mahavishnu, that Jeev coming, that there is two type of Jeev. One is Nitya Baddha, one is Nitya Mukta. Nitya Baddha, this is Jeev is only minus Chetan, consciousness. Understand? Minus consciousness. And their consciousness sign, knowing, feeling, willing. Three things will be their consciousness. This thing not consciousness, it didn't matter. Because he had no knowing, feeling, willing. But Jeev, every Jeev, not only human being, all the animals who are living, who have life, they are called Jeev. That Jeev in two types.
in Sankar's Mahavishnu, that coming the jeep, then when they come in that line, that this is the demarcation line, neutral point, that one side is water, one side land. In this, that demarcation line going on, that this is the water, this is the land. But this is your demarcation line never fixed. Sometimes water becomes so much, the line going behind. And sometimes water going so much back, then demarcation. So especially there is no one fixed demarcation line. But when jeep in this, the Suddha jeep, pure jeep, come in this line, that time that is one is material world, one is spiritual world. If jeep looking in the material world, they will immediately Maya, like an octopus, cover him with the two bodies. And who looking the spiritual world, they going direct Vaikuntha Lok. They are not following Maya. Why jeep look? Why jeep not look? This is independent. He can look either either. When he has misused, knowing and unknowingly, he look to Maya covering. So mostly jeep, from coming the Mahavishnu, they fallen in Maya because in near Maya is staying. So mostly that we are falling the Maya for that reason, that we are looking to Maya and Maya immediately covers us. Então, existem diferentes tipos de entidades vivas, divas. Né? Algumas divas são manifestadas, criadas pelo próprio Baladev Prabhu. E essas divas, elas são diretamente criadas nos passatempos do Senhor Krishna. Opening pastimes in street, Baladev creates. That is in Krishna, that's two types of seva. In Vaikuntha, mainly they Dwarka was. When Baladev creates, he creates the Nitya of Krishna in that Swarya is, and everything, yeah. Krishna. Now that is Sakya, the Gopi, that Swarup Shakti that comes, that is Radharani. So Radharani, the Lolita, Vishaka, Kaibu, Manjuri is not. They are from Radharani. And Swarup Shakti, one tendency, he created Baladev Prabhu also. Baladev Prabhu coming from Shakti, means that Krishna's second form. It's coming from Krishna. Baladev never another separate tattva. Only Krishna is only our in the spiritual, Krishna alone. But when he wanted to take, so he makes one different form. Eu perguntei para fazer mais, para ficar mais simples na cabeça, mas enrolou mais. Mas as divas criadas por Baladev Prabhu, elas vão diretamente para os passatempos de Krishna. Né? Assim, os passatempos de Krishna, elas servem lá, elas são completamente liberadas. Elas não têm nenhum contato com Maya. Então aquelas divas, aquelas entidades vivas, aquelas almas são criadas por Baladev Prabhu diretamente. Outras são criadas por Sankarshan. Sankarshan cria entidades vivas que também são completamente liberadas. Elas vão diretamente para Vaikuntha para realizar e servir o Sr. Narayana, realizar passatempos de servir o Sr. Narayana em Vaikuntha. Então, terceiro, Mahavishnu. Mahavishnu, ele cria dois tipos de entidades vivas, dois tipos de divas. Umas chamadas Nitya Mukta, outras Nitya Bada. Elas são criadas quando elas são criadas, elas são criadas digamos como se diz? Uma linha, assim, digamos. Irradia num local de demarcação. Because he is consciousness. He look. Why look? That is not because he misuses independent. Every jeev has minor. Because Bhagavan that he has quality. Every jeev has that everything. Because Bible told God created man after own image. So everything in minor. Então aquela diva, ela é muito minúscula, né? Ela é minúscula de todas as maneiras. Ela é pura, mas bem minúscula, né? De uma forma extremamente minúscula. Ela é manifestada naquela linha de demarcação, se diz, né? Demarcação, por exemplo, uma linha. Quando você vê o oceano ali na beira da praia, onde as ondas não
no começo, quando elas já estão chegando na praia, quando elas terminam, naquela linha que divide a areia do oceano, aquela linha, digamos assim, é um exemplo para a gente poder entender, elas são criadas num lugar assim demarcado, assim como este. Né? O oceano significa, pode significar Maya, e a areia pode significar Vaikuntha, né? Então, mas a diva, ela é criada ela é completamente independente. Ela é criada com aquela tendência completamente independente. Então, ela é independente ou quando ela é criada ela se manifesta naquela linha de demarcação, ela é independente de olhar para a Maya ou de olhar para o mundo espiritual. Então, usando a sua independência, mas na verdade usando a sua independência de uma maneira errada, a maioria das entidades vivas que são criadas por Mahavishnu, elas olham para a Maya. Né? Dessa forma, elas são imediatamente levadas para este mundo material, e elas são, Maya dá para elas um corpo sutil e um corpo grosseiro. Dessa forma, elas começam o seu passatempo aqui embaixo. It is so we see. Somebody have idea. Jeev Krishna Puri says that Krishna, before Jeev was in the Krishna law. Now forget to become Maya. That is not true. Because Gita Bhagavan told in Gita, who are come in my law, they come back in the material world. But our Guru Varga, why? Because desire they come, not in staying, not attachment, not touching mind. That is another. But that Jeev who is absorbing the mind, thinking this is my house, this is my family, all is so much as absorbed and doing that same activities to how I will be happy and how make my family happy, always 24 hours engage themselves. And so much absorbment, love and attachment of the family, and when that family gone, because when anybody have taken birth, he must be died. Whether I will be died or my family will be died. So that we are feeling so much sorrow in our heart. But that person who coming from Nityalok, our Guru Varga sometimes used to desire of Radha and Krishna. They come to mercy the people are suffering. How they can advance and come in my spiritual life? So for this reason they are used to come. That not mean everything. Forget Krishna consciousness came here. No, that is not. That if anybody so much observing the service of Krishna, how they can come in this law? See, it is our Guru Varga, our scriptures giving, it is not true. When Tatastha Shakti, that is Shakti, it's not full Shakti. This is some Apurna Shakti that is called. So for that reason they are fallen in the mind. They misuse their independence. Então, this is the somebody I used to speak. Ouvindo o verso, Krishna Bhuli Seiji, né, que a entidade viva, ela se esquecer de Krishna, ela fica absorta por Maya, ela fica presa por Maya. Né? Algumas pessoas pensam que a entidade viva, a diva, ela já conheceu Krishna, sua morada transcendental, e ali ele de alguma forma se esqueceu e teve que vir aqui para baixo, na morada de Maya. Mas esse pensamento é completamente errado, porque o Senhor Krishna, no Bhagavad Gita, ele diz que aquela pessoa que alcança a sua morada, ele nunca mais voltará. Então é impossível que aquela pessoa tenha qualquer contato com Maya, de qualquer forma, ali na morada de Krishna, é impossível. Nós vemos que, por exemplo, o nosso Guru Parampara, a nossa linha discipular de devotos puros que vem de Krishna, eles vêm aqui neste mundo, mas eles não vêm porque eles se esqueceram de Krishna. Eles vêm simplesmente porque eles foram instruídos por Shrimadhirada de Krishna a virem aqui e darem misericórdia para as entidades vivas que estão neste mundo, sofrendo com as diferentes concepções que eles têm, criadas por Maya. Né? Que as entidades vivas que estão aqui, elas pensam, eu sou este corpo que me rodeia, pertence a mim, eu tenho que trabalhar tão duro para manter minha família e tantas coisas. Né? Elas são tipo de ilusão. Os devotos puros, eles vêm para dar misericórdia para essas entidades vivas, para que elas virem em direção ao serviço de Krishna, em direção à vida espiritual. Então, não que eles vieram porque eles se esqueceram de Krishna, isso não
So for this thing what happened? Now we forget Krishna consciousness. What real my identification? So I am now what my identification in Maya giving me. Sometime I am taking bath in Australia. I giving my according my physical body. I am Australian. I am man, woman. In this way, I am taking bath in the American. I am that. I am American. Every bath, different place. We are taking bath, and every bath we are giving our identification. I am Indian. I am American. I am British. I am Brazilian. In this way. But what is this? Is the not eternal any identification. So Gita Bhagavan told the Momoi Bangse Jivoloke Jivabhuta Sonatane Jeev jo hai, that Jeev that Jeev means Jivatma. That is eternal. They never died. They never died. Our physical body died. It is five elements that make this body composed: fire, sky, earth, water, and fire, and water. Five things: water, sky, air, water, fire, earth. Five things that body composed. Its body is this five that thing is not consciousness. When our Jivatma and Paramatma enter in that body, then that is working, moving. Because when after our death, the body in full in your front, but that body we are called dead body. What thing gone, that body become dead. This is the Jivatma and Paramatma. But we have no knowledge about Jivatma. Who am I? I never died. But I think I will be dying. My family whom I love, they will be dying. Always that fear prevailing, everybody has. Everybody prevailing. How much love and attachment that family, they are fear. Oh, when you will be. Because no guarantee. No father and mother give guarantee that you will be alive that time. If you buy some electrical thing in market, they give 5-year guarantee, 10-year guarantee, 2-year guarantee. When you have to taken bath, your father mother have no give any guarantee you will be alive so many days. So when that is happening, we are always fear. Ela começou dizendo que pelo esquecimento da natureza da alma, que seria Maya nos dá uma identidade masculina. Então, quando a entidade viva ela se esquece da sua identidade verdadeira como servo de Krishna, Maya dá, né, ela vem para Maya já para este mundo de Maya e ela aceita diferentes identidades. Ela é um homem, uma mulher, ela nasce em diferentes países, Austrália, América, Brasil, África, qualquer país, e ela se identifica com aquela, né, com aquilo. Não somente isso, ela aceita um corpo feito de 5 elementos, né, que são terra, água, fogo, ar e éter. Então, esses 5 elementos, na verdade, esse corpo é completamente inerte, não tem consciência. Simplesmente quando aquela alma que é eterna, Shri Krishna, ele diz, que essa alma é eterna, ela é eterna, ela nunca morre, ela nunca perece, né? Nunca. Então, aquele corpo é um corpo inerte, é um corpo sem consciência, mas quando a alma ela entra naquele corpo, aí aquele corpo ele se mexe, ele fala, ele se tudo de coisa. Mas quando a alma não está presente no corpo, o corpo não tem aquele tipo de ação. Então isso mostra como a alma é que dá toda a vida ao corpo, mas aquela alma tem uma identidade eterna, mas a diva ao vir nesse mundo material, ela se esquece disso e ela desenvolve diferentes identidades, como eu sou o pai dessa pessoa, o marido dessa pessoa, diferentes tipos de identidades nesse mundo de Maya. Because in Gita also said this Jivatma never killed by any weapon. You cannot kill. You not
wet by any water. He never dry by any air. He never can do anything. Jivatma always eternal, like Krishna eternal, our Krishna concept eternal, Jivatma eternal, and Maya Shakti eternal. Because he is Shakti, it's not direct Shakti. Swarup Shakti is shadow, is Maya Shakti. So it is eternal. Jeev never die. According to his karma, he taken birth again and again, death of birth and they die. It is circle, he is always moving. So this is the main reason we are suffering so much in material world. Because when I am thinking I wanted to happy myself and family, that process we are used to take, it is not wrong process. Então essa alma, a alma é completamente, ela é eterna. Se Krishna diz que essa alma, no Bhagavad Gita ele diz que essa alma não pode ser morta por nenhum tipo de arma, essa alma não pode ser molhada por água, ou seja, por nenhum tipo de ar. Ela é completamente transcendental a todos os elementos materiais deste mundo. Mas a entidade viva, ela aceita este corpo de 5 elementos e ela se esquece daquilo, ela vive aqui pensando que ela é este corpo e dessa maneira ela sofre de diferentes maneiras pensando que ela é este corpo material. Da garantia, ela falou, a gente nasce, quer dizer, ela falou antes que esse corpo a gente não tem uma garantia, né, de quanto a gente vai ficar aqui. Alguma coisa que você compra numa loja, você recebe uma garantia de 1, 5, 10 anos de garantia. Esse corpo não tem garantia. A alma é eterna, mas este corpo não. Physically we know, everybody wanted in this world how will be happy. And how will be happy? That is how much money I will be have. Then I will be happy. Because money make a beautiful house. Everything of my luxury, my daily thing, then money. Money is like a honey. Without money, our life unsuccessful. So we wanted to how? Anyhow, money. Então, aqui neste mundo todos querem ser felizes. Então, o principal ingrediente para a felicidade aqui, que todos consideram, é o dinheiro. Né? Com dinheiro a gente pode comprar tantas coisas, construir uma casa tão bonita. Dessa forma nós podemos ser felizes. O dinheiro é como mel, é doce como mel, sabe, né? Então, a entidade viva, em busca da felicidade, ela sempre está em busca de dinheiro para suprir esse desejo de felicidade que ela tem. I give a little bit example. One time a poor Brahman in India, very poor. So he worshipping Shiva, Shankar, understand? And Shankar when satisfied, Shankar wanted, what you want? Well, Prabhu, I want what I will be touched, that will be gold. Shankar told, yes, okay. He gave the place, yes, what you will be touched, you will be gold. Getting this benediction, that poor man in one iron bangle in his hand, put hand that become touch. Touching become gold. Then he becomes so happy, went to the house and touching how many furniture, everything touching my metal thing. There were a heap of so golden. So much gold. He becomes so happy, my life will be successful. Then after some time he feeling some thirsty and wanted to eat something. He called his wife, bring me a glass of water and my breakfast. The wife brought and put the table. And then when he wanted to drink the water, touching water become gold. Then he was so hungry, he wanted to give hand of the bread or chapati, anything, it will become gold. What is touching become gold. So what gold he will be eat. He has become crazy. He become what? He become then he have no knowledge. He has become like a crazy person. He has so crying, so much money, loudly, laughing. Then his wife came. What happened? Then he touching wife, and wife become gold. Then one daughter, 5 years in the house, they are hearing some noisy, come there.
And so mother become golden, then asking father, what happened? Father touch even he good. The man will be happy. So money is not make out happy, and what need you must be on. That is I not encouraging you not do anything. But maintain your life, that money need you must be, but not always 24 hours give time for money earning. That is, give them time, one day you must be go back. Because when you have taken birth, one return ticket everybody. In that pocket, one return ticket they have. Understand? And that return ticket right, what day, what year, everything right. That return ticket never cancel. In a flight ticket going to India or on another place, you can cancel, but that ticket never cancel. That time when will become, the return time will be, that day must be, nobody can keep it. So one day will be go, the what thing will be go with us. Intelligent person must be think, what all this Vaibhav, that all affluence will go. In so many life I make that type of palace, and I make my family, but one after that I left them, again I make a new palace. Então, para mostrar essa busca pela felicidade, por buscar dinheiro, a gente está contando uma história há muito tempo atrás, havia um Brahmana. E este Brahmana era extremamente pobre, né? Ele tinha o desejo de ser feliz por ter dinheiro, de comprar tudo que ele quisesse. Então, este Brahmana ele começou a adorar, ele era um devoto de Sr. Shiva, ele começou a adorar o Sr. Shiva para isso, para trazer dinheiro, para ter opulência. Então ele começou a adorar o Sr. Shiva, adorar bastante, e finalmente o Sr. Shiva ficou satisfeito com a sua adoração. O Sr. Shiva apareceu na frente dele e disse, você escolha qualquer bênção, eu te darei qualquer bênção. Aquele homem disse, Shivji, eu quero que tudo que eu tocar vire ouro. Midas. Tem uma história parecida com Midas. Tudo que ele toca vira ouro. Então, ele disse, eu quero que tudo que eu tocar vire ouro. Shivji, acho que seja o seu desejo seja satisfeito, aquele homem estava extremamente feliz. Aquele homem voltou para sua casa. Ele voltou para sua casa, a primeira coisa que ele fez foi tocar qualquer objeto ali. Não, primeiro, antes de voltar para sua casa, ele tinha uma pulseira de metal, ele tocou aquela pulseira de metal, aquela pulseira de metal virou ouro. Virou ouro, então estava muito feliz. Ele voltou para sua casa, todos os objetos de metais que haviam na casa, ele tocou os objetos, tudo ficou dourado, tudo ficou dourado, né? Então, ele começou a tocar tudo, a casa ficou completamente dourada. Aí ele ficou com muita fome, ele queria comer alguma coisa. Ele chamou a sua esposa e pediu, por favor, me sirva alguma coisa de comer, alguma coisa, no café da manhã, alguma coisa. A mulher trouxe pão, um suco, leite, um copo de água. Então aquele homem, muito feliz, muita fome, ele pegou aquele copo para beber água, o copo se tornou ouro, a água se tornou ouro. Ele com fome, o que eu vou fazer agora? Ele pegou o pedaço de pão para comer, aquele pão se tornou ouro. E vendo aquele homem, ele estava tão assim, né, louco com esses desejos que ele tinha, que ele ficou assim, dando risada e assim, aquela loucura daquela loucura uma loucura, né? Então, a mulher dele veio, a mulher viu os estados dele, o que está acontecendo, porque você não está comendo. Ela disse, não, veja o que está acontecendo. Ele tocou, veja o que está acontecendo. Quando ele tocou a mulher dele, a mulher se tornou ouro. Mas o que ele vai fazer agora? Que tipo de felicidade ele pode receber disso? A filha dele se aproximou e viu tudo estava dourado. O que aconteceu? Pai, minha filha. A filha se tornou ouro, tudo ali. Então, isso ilustra que, na verdade, a busca pelo dinheiro, não gera felicidade para ninguém. O que ele poderia fazer com o seu pão de ouro? Nada, virar um pão de manteiga. Então, aquele homem, então, aqui neste mundo, simplesmente as pessoas devem, não é que o mundo estava dizendo, não que eu estou encorajando que ninguém deve fazer nada e
ficar ali fazendo nada. Não, as pessoas devem buscar o necessário para elas manterem a sua vida. O necessário. Porque a busca por excesso de dinheiro, excesso de opulência, não traz nada a ninguém. Nós viemos neste mundo sem nada, nós voltaremos sem nada. Não importa o quanto de opulência que nós tenhamos nessa vida, nenhum centavo daquela opulência nós poderemos trazer de volta. Então a gente vem aqui, todos que vêm aqui neste mundo, eles vêm a este mundo com uma passagem de volta já marcada, né? Ele já tem a data, aquela passagem tem data, aquela passagem tem hora e ano, né? Se nós temos uma passagem para a Índia ou para qualquer lugar desse mundo, uma passagem de avião, nós podemos cancelar e trocar a data, né? Se não é de acordo com o que nós queremos. Mas essa passagem de volta que nós temos quando nós viemos a este mundo, né? Quando a hora chegar, então aquela passagem não pode ser cancelada nem mudada nada por ninguém. So, Mahaprabhu told this thing. We are so unwanted, unlimited unwanted desire in our one human. This thing got that thing, more. Especially in Kali Yuga, that unlimited desire, unlimited, never fulfilled, never possible to satisfy that desire. And also enjoyment, that is also never. So in this way, how you can enter, if you are when you feeling in the material life, it not make you happy, so many suffering, misery, always that misery, always burning you. The adhatic, adhibautic, adhidoivic, always misery coming to you. You are love your son, but he have died. You have no control of that. My son, why died? You have no. That suffering. My wife is so much, sometimes so much sick coming. You are, how much you earning money finished for treatment. Or I am suffering. In this way, always that type of adhatic for myself and my family I am getting. Little bit suffering less, then I think, oh, I am very happy. Desejo ilimitado. Desejo ilimitado. Unwanted, unlimited our desire. Então aqui a entidade viva vem neste mundo, ela se Chaitanya Mahaprabhu diz que as entidades vivas elas têm desejos ilimitados, desejos indesejáveis que estão na gente em quantidade limitada. This is Cheti Tarpan Marjane, that unwanted desires are continent, that unwanted desires unlimited. Always wanted this thing, that thing. That is make our chitta continent and full of darkness. Então aquela sujeira no espelho do coração são esses desejos indesejáveis que a entidade viva vem a esse mundo com tantos desejos ilimitados, desejos indesejáveis, né? Então ela vem com isso. Não importa o quanto quanto ela tente satisfazer aqueles desejos, ela nunca está satisfeita. Não importa o tanto quanto de desfrute que ela consiga saborear, ela nunca está satisfeita. Então essa é a tendência da entidade viva aqui neste mundo. E não controla o sofrimento vem more. Existem três tipos de sofrimentos, né? Adhyatmik, adhibautik, adhidoidik. O primeiro tipo de sofrimento, onde ele está explicando que são aqueles tipos de sofrimentos que são causados por nós mesmos. Hoje ela explicou como esse tipo de sofrimento também inclui aquelas pessoas que são tão queridas a nós temos um relacionamento tão forte com elas, que é como o nosso próprio sofrimento. Então aquele sofrimento se encaixa como o nosso filho está doente, nós tentamos cuidar do nosso filho tanto, e nós sofremos tanto pelo fato do nosso filho estar doente. A nossa esposa está doente, todo o dinheiro que eu ganhei, foi tão duro de ganhar, eu gasto naquele tratamento e tudo aquilo me gera tanto sofrimento. Então isso está nessa categoria de sofrimento also adhibautik means I am going by car, suddenly accident. I not do accident, some jeep come or tractor come and make the accident. I wanted them, one accident will be, but that accident.
or I am going somebody insulting for unnecessary, because it is Kali Yuga, unnecessary people will be quarreling with you. And in the, or any monkey in Bekari Vrindavan or India, you are going Seva Kunjo, one monkey jumping and you not do anything, you are cut and go to doctor, 14 injection now take. Dog going, dog. In Western country not, but our India is going. You are not do anything. Our nowadays the pig also cutting, and that is all poison. Going to doctor, the very painful injection. Então, outro tipo de sofrimento, a Adhikoti. A Adhikoti é aquele tipo de sofrimento causado por outras entidades vivas. Por exemplo, nós estamos indo para algum lugar dirigindo e outro carro bate na gente, a culpa não foi nossa, né? Nada mais aquele sofrimento causado por aquele motorista, a gente sofre aquilo, né? Ou estamos caminhando em Vrindavan, né? Ou outra pessoa começa a falar com a gente de uma maneira bem horrível, xingando o que for. Aquilo causa sofrimento no nosso coração, então causado por outra pessoa. Ou às vezes até em Vrindavan, você está andando, vendo ali na terra de Vrindavan, você está caminhando perto do Seva Kunja e um macaco, ele pula na sua cabeça e te morde, rasga todo, você tem que ir no médico e receber 14 injeções, né, por aquilo. Né? Ou também, não, acho que talvez aqui no Ocidente não tanto, mas na Índia, uma mordida de cachorro, né? Também tantas injeções, aquilo te causará tanto sofrimento. E aí hoje em dia, o Maria está dizendo, além disso, hoje em dia até os porcos estão mordendo. Então aquilo também é uma injeção muito dolorida que você tem que receber quando um porco te morde. So this is the Adi Bhakti. Other person I am getting. And Adi Doivik means you are saying natural calamity. That is a demigod. So much rain. A whole country full of flood. Some years before, 1 year, 2 years before, Australia so flood. River water become so high, so many houses become flooded. All no rain. All country become without rain, so much problem of the food. Or tsunami, earthquake, volcanic, so many things, natural calamity that make our life so much problem coming in. Então, Earthquake come, my beautiful house broken. Então, o terceiro tipo de sofrimento, Adhikoti, são aqueles sofrimentos causados pelos semideuses, como desastres naturais, né? Como assim, como ele está dizendo, há 2 anos atrás a Austrália foi completamente inundada, chuvas torrenciais caíram e o país inteiro estava completamente inundado. Também às vezes é uma seca tão grande, as pessoas sofrem com a falta de água, e com a falta de água elas não conseguem ter nem as plantações e tudo isso, né? Pessoas não têm o que comer. Também outros desastres naturais como vulcões, terremotos, tsunamis, tudo isso são desastres naturais que são causados, cai na categoria de desastres naturais causados pelos semideuses Adhikoti. E mesmo se você construir uma casa tão linda, um terremoto acontece, já era. Our science so advanced, but they can, so many rain falling they can stop, or no rain they can make any rain, or earthquake they can stop. They can stop, the big hurricane storm is coming, stop. Nothing, helpless. Então a ciência de hoje está tão moderna, cada vez mais moderna, mas se houver as chuvas torrenciais, eles podem parar a chuva com a sua ciência? Não. Se existe uma seca, se não cair nenhuma chuva, eles podem fazer algum tipo de coisa que faça chover? Não. Podem parar com os hurricane, né? Furacões? Não. Terremotos? Não. Eles não têm nenhuma ciência que possa parar com isso. If anybody have died, the dead body they can make alive. Even any old age coming, everybody old age, who are old age coming, they can stop the old age. No. They can make some cream or anything that your age is outside, you are think that not, but your face wrinkled, that maybe little bit less. But one day inside all machine become old.
That not made possible. They give some glass, powerful surgery of the eyes. They can do, but that original that not made possible. Então, os cientistas talvez será que eles podem trazer alguma pessoa que morreu de volta à vida? Não, isso eles não podem fazer com a sua ciência. Até mesmo aquelas pessoas que estão envelhecendo, eles podem parar com esse processo de as pessoas envelhecerem? Não. Talvez eles podem criar um creme muito bom que faça com que as rugas menos aparentes. Your grey hair becomes some color, making some. O cabelo branco ele vai ficar marrom de novo e bonito. Assim por fora eles podem fazer com que o corpo pareça um pouquinho não envelheça tão rápido, mas por dentro aquela máquina envelhece e ninguém pode evitar isso. Nenhuma ciência pode evitar isso. Também os olhos, Os olhos ficam velhos, a gente precisa usar óculos. Talvez eles façam uma operação no olho que você não tenha que usar, mas naturalmente o corpo vai se degradando. Por dentro, talvez por fora não tanto, mas por dentro. Then how we have come to all this suffering, misery, how? This is only one. And Chitta, how we can clean? In house, any over unclean, so dirt you can with soap powder or toilet on acid you can clean. But how Chitta will be clean? That is only chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. How the suffering will be finished? Only chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então, como esse sofrimento pode ser terminado? Esse sofrimento pode ser terminado, ou como o espelho do coração pode ser limpo, simplesmente por um processo, o processo de cantar este Mahamantra Hare Krishna. Não existe nenhum outro processo. Esse é o único processo para acabar com esses sofrimentos que nós estamos falando e para limpar o espelho do coração. When you will be chanting, taking the bona fide Guru and taking from his mantra, when Gurudev gives the mantra, that Gurudev become perfect in the mantra. So when that mantra will be given to you, that what will be gradually chanting your mantra, what will be heart, your Chitta will be clean, your suffering three misery will be finished, and then when heart and will be everything will be then, what will be that like in the morning time, in the noon time when sun was in the sky, so much strong sun rays, all universe becomes so hot. But when evening time moon rise, then all universe become cool. Então, uma pessoa... In that time when the chanting, how the misery will be finished, our heart will become some pacified, become peace. Então, uma pessoa que se rende aos pés de lótus do Guru fidedigno, aquele Guru que é completamente puro, ela recebe o mantra da boca do Guru. Aquele mantra, porque aquele Guru fidedigno é completamente perfeito, ele é perfeito no cantar daquele mantra, ele dá aquele mantra para aquela entidade viva, e por ela cantar aquele mantra, todo aquele sofrimento que nós estamos falando vai sendo eliminado, e o espelho do coração também é limpo por aquela pessoa praticar o cantar do mantra dado por Guru. Especially Kali Yuga, in our fourth Yuga, Indian as astrologers, they are saying in four Yuga, Satya Yuga, Treta Yuga, Dapur Yuga and Kali Yuga. And this Kali Yuga, human life is very short, not big. As a Satya Yuga, human life 1,000 years. Treta Yuga also long life. Dapur Yuga also, and Treta Yuga only human man, they are giving showing that only 100 years human being's life. So in this way, what you will do? Satyayuga human being life so long, that time Hiranyakashipu, Prahlad, father have 16,000 years austerities.
But now not possible. Without water, without food, he have 60,000. And in the modern age, Kali Yuga, 1 day, 2 days, 4 days, 7 days, without water and without food, if you stay, then you will be dying, half die. So in this Kali Yuga, what you will be? So our scripture give instruction, Mahaprabhu give, Hare Namo, Hare Namo, Hare Namo Ivo Kevalo, Kolo Nastebo, Nastebo, Nastebo Gotinanda. That's 3 times told. In Kali Yuga there is no other alternative way. No sacrifice, no austerity, no archon. Only Kali Yuga you can deliver from suffering, misery, and you will get happiness if you are chant Hare Krishna Mantra. Então, quando a entidade viva ela recebe o mantra do Guru Fidedigno, aquele mantra extremamente perfeito do Guru Fidedigno, ela começa a cantar aquele mantra, e assim como, por exemplo, aqui neste mundo, o sol, num lugar bem quente, no meio-dia, é extremamente, aquele sol escaldante, é extremamente quente, né? E assim, meio quente, ele queima. Então, esse queimar do sol é comparado com a situação das entidades vivas aqui neste mundo, nesse ciclo de nascimento e morte. Mas quando, ao tomar a vida do Guru, ela começa a cantar este mantra, é assim como depois daquele, né, quando o tempo se passa e a noite se aproxima e a lua cheia está no sol, os raios da lua cheia são extremamente refrescantes. Então, agora, pelo poder daquele mantra, ele sente aquele refrescar da misericórdia do mantra do Guru com aquela lua. Em outras eras, como Sata Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, né, a durabilidade da vida das pessoas naquela época era de milhares de anos. Não aqui, como nessa era de Kali Yuga, né, tudo foi mais degradado. E aqui, uma entidade viva, ela, no máximo, ela vive por 100 anos,